O príncipe Loki de Elbaf nos foi introduzido junto a informações bombásticas. O tão aguardado personagem assassinou seu pai para adquirir uma lendária Akuma no Mi, passada de geração em geração pela família real do país. Sabemos que Elbaf, assim como Wano, é uma ilha de extrema importância para o futuro de One Piece, e pelo que parece, um elemento de enorme peso no enredo dessa região será essa lendária Akuma no Mi. Então, como eu prometi no meu review do capítulo, nesse vídeo a gente vai se aprofundar nas melhores opções para qual será a fruta lendária do príncipe Loki. E para mim, particularmente, a melhor opção de todas é uma teoria que eu elaborei com meu amigo Marco The One Piece Theorist, que promete mudar completamente a maneira como a gente está enxergando todo esse cenário. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Lipe, tá? E eu não tô aparecendo no momento porque eu estou viajando na Alemanha, mas não poderia deixar de trazer em primeira mão essa teoria original Chapéu de Palha. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos começar, tá? E para deixar o vídeo mais organizado, vamos separar por categorias, começando pela Zoan. E de cara eu já quero trazer a minha opção favorita, que como eu disse, muda todo o cenário como a gente está enxergando. A teoria que eu montei com o Marco sobre a fruta do Loki ser a Hito Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol. Também tem a chance de ser a própria Hito Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol, e eu sei que isso pode soar, cara, uma loucura, mas eu garanto que seria absurdamente fantástico. Mas como a explicação para isso é mais longa, eu vou deixar para lançar no vídeo prometido, beleza? Essa é a ideia que eu mencionei no meu review de sexta-feira, e esse agora é o vídeo prometido em que eu vou trazer ela muito mais aprofundada, porque a teoria merece mais tempo e espaço. Muitos de vocês gostaram do pensamento, da premissa dele, outras pessoas também já tinham a mesma ideia, então eu pretendo trazer ela de forma aprofundada como você nunca viu e nem pensou. E é isso, a fruta lendária de Elbaf é a Hito Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol. Calma, faz todo o sentido do mundo virar a cabeça assim igual ao Luffy com essa afirmação. Como vai ser a Hito Hito no Mi do Deus do Sol se o Luffy já é usuário dela? Pois é, a grande questão aqui é que tudo que nos foi mostrado sobre o Loki pode ser na verdade uma grande trapaça, uma grande enganação, uma gigante mentira. Vamos lá. Ao que tudo indica, os gigantes eram aliados e vão ser aliados à nova figura que renasce como Joy Boy. Isso fica claro com a admiração que eles possuem pelo Deus do Sol, mas também com os próprios gigantes preservando os livros que contêm a verdade do mundo e se importando com a história antiga, algo que o governo mundial faria de tudo para apagar. Como vimos ao longo de One Piece, há diversos povos desse mundo que parecem ter uma missão importante para o futuro. Os Shandians cuidavam dos poneglyphs em Shandora. Os Minks conservam um Road Poneglyph aguardando a figura que trará o amanhecer. Wano e seus samurais esperam para abrir suas fronteiras com o retorno de Joy Boy e liberar a arma ancestral Pluton. A Ilha dos Tritões anseia pelo regresso do mesmo ídolo a fim de cumprir sua promessa com a princesa sereia Poseidon. Grandes e importantíssimas regiões dessa história parecem carregar uma missão, um dever para permitir que o retorno de Joy Boy aconteça e ele tenha as ferramentas necessárias para trazer o tão aguardado amanhecer. Nessa pegada, sabendo o que sabemos sobre Elbaf, é extremamente provável que eles tenham alguma incumbência relacionada ao ressurgimento do Deus do Sol, que assim como os outros povos, eles estejam esperando o momento certo para agir. E pelo que parece, o grande tesouro do país é uma lendária Akuma no Mi passada de geração em geração pela família real. E como nessa região a figura de Nika é um ícone divino altamente glorificado pelos gigantes, faz sentido que essa fruta lendária tão importante seja a Hito Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol. Isso justificaria perfeitamente porque o governo mundial nunca conseguiu efetivamente capturar essa fruta nos últimos 800 anos, porque eles evitam ao máximo se meter com Elbaf, sabendo da fama absoluta de seus guerreiros e exército. Além disso, se os gigantes aguardam as 7 chaves, é possível que o conhecimento dessa fruta na região não fosse propagado para tantas pessoas.
A Akuma no Mi lendária, passada de geração em geração pela família real, só estava esperando o renascimento de Joy Boy para ser entregue a ele. Essa era a incumbência dos gigantes em busca do amanhecer. Eles estavam segurando a fruta para o momento certo. Mas algo que supostamente deu errado, na verdade deu muito certo. De alguma forma, o antigo rei Harald perdeu a fruta ou ela foi roubada. O Loki pode ter interferido causando seu sumiço, ou até mesmo a própria vontade da fruta influenciou o ambiente após o nascimento de Monkey D. Luffy, e pouco a pouco foi indo com calma para as mãos do garoto. Lembra dos próprios Gorosei mencionando que toda a fruta Zoan possui sua vontade própria, principalmente aquelas que carregam o nome de um deus? Pois é, a Gomu Gomu no Mi escolheu o Luffy. Mas existe um caminho interessante para ela ter saído de Elbaf e ter caído nas mãos dos agentes da CP9. Durante o passado da Big Mom, vemos que a mãe Carmel fazia negociações ativas e diretas com a Cypher Pool na região de Elbaf. Ela era uma pessoa muitíssimo querida na região após salvar alguns piratas gigantes da execução. O respeito por ela era tão grande, mas tão grande, que a deixaram viver no país e até mesmo pouparam a vida de Charlotte Lilin a pedido da Carmel após a criança cometer, gravíssimas atrocidades. Só que ela não era uma pessoa tão boazinha quanto aparentava, a gente lembra disso. Então, assim como fazia com os órfãos, Carmel pode ter vendido informações sobre a fruta lendária de Elbaf para o governo mundial. E digo mais, as CP já conseguiam ter alguma ideia do país, visto que para fazer transações com a Casa das Ovelhas, eles se encontravam dentro da ilha. E sendo um esquadrão de máxima inteligência do governo mundial, com uma espécie de aliada inserida no país e também em sua cultura, será que eles não poderiam mapear o local para depois fazer uma missão de infiltração e roubar a Akuma no Mi? Será que foi a partir desse momento que os invasores se tornaram terminantemente proibidos nas terras dos gigantes? E como se já não fosse curioso o suficiente, a gente tem a maior das coincidências. Dentre tantas pessoas desse mundo, Shanks é exatamente o homem que vai recuperar a lendária Akuma no Mi das mãos do governo mundial. O Ruivo, que tem relações com Elbaf e aparentemente é muito bem quisto na região pelos gigantes. Não é coincidência demais? Será que o rei Harald solicitou ajuda ao Ruivo, buscando não alarmar os gigantes sobre o sumiço dessa Akuma no Mi? Refletindo sobre tudo isso mencionado, não é curioso demais que o Luffy se auto-intitule o Deus Sol? É como se ele achasse que de fato possui os poderes dessa divindade, como se ele achasse até que comeu a própria Hito no Mi, modelo Nika, o Deus do Sol. Mais uma vez, com ele sabendo da existência dessa fruta lendária em Elbaf, sabendo que fruta é essa e tendo-a consumido, não é extremamente curioso que ele se auto-intitule Deus do Sol? É possível que a fruta tenha sido roubada pelos agentes do governo mundial e substituída sem que ninguém notasse. E também é plausível que de alguma forma o rei Harald tenha percebido e a substituído por alguma outra ou até mesmo uma falsa Akuma no Mi. De ambas as formas, a conclusão seria a mesma. Loki fielmente acredita que consumiu a Hito no Mi modelo Nika, o Deus do Sol. Ele realmente acha que possui os poderes da grande divindade de Elbaf. Mas a fruta no país já não era mais a mesma. Mas como a gente está falando de um personagem inspirado no Deus da Enganação, eu ainda acho que vale a pena levantar outra possibilidade para esse cenário. É possível que ele tenha matado seu pai e não encontrou a fruta de Nika onde ele achava que ia encontrar, porque ela foi roubada. Então, como um bom Loki, ele mentiu para todos, enganou todo mundo fingindo que comeu a fruta e agora havia se tornado o lendário Deus do Sol. Ou também, ele comeu alguma falsa Akuma no Mi que seu pai colocou no lugar da fruta de Nika para fingir que ela ainda estava lá. Dessa forma, Loki pode achar que possui os poderes dessa lendária Akuma no Mi depois de comê-la, mas sua habilidade é outra. Ou acha que para usá-las, ele precisa despertar a fruta e aí sim se tornar de fato o grande Deus do Sol. Enfim, o fato dele comer a fruta e se achar o Deus do Sol é um ótimo indicativo de que essa fruta lendária que estava em Elbaf
era para ser a Hito no Mi modelo Nika, o Deus do Sol, mas em algum momento do passado recente ela foi perdida ou roubada, recuperada pelo Shanks e acabou sendo consumida por Monkey D. Luffy. Então a fruta lendária de Elbaf é a Hito no Mi modelo Nika, o Deus do Sol, mas ela foi perdida ou roubada há algum tempo. Dessa forma, o Loki é atualmente usuário de alguma outra Akuma no Mi que tenha sido colocada no lugar para substituir a verdadeira lendária, ou ele simplesmente não possui os poderes de uma fruta e acredita fielmente que comeu a Akuma no Mi de Nika, assim se afirmando como o Deus do Sol. Quem sabe até ele brada ser o Deus do Sol, ele brada ser Nika, enganando os outros para se colocar num patamar de Deus. Ou seja, é possível que tenhamos Loki enganando a todos, ou o próprio Deus das trapaças e enganações sendo quem de fato está sendo enganado. Essa pra mim é a grande ideia do vídeo, porque eu acho que justifica muita coisa do enredo de One Piece, e a gente sabe que o Oda é um especialista em amarrar diversas informações dentro da conclusão de um arco. Então trazer todos esses elementos, somado ali na fruta do Luffy que é tão especial, eu acharia uma jogada digna de Eiichiro Oda. Então fica esse meu primeiro palpite, tá? Minha grande aposta, mas também vou falar outras aí, porque também tem muita ideia interessante no meio desses mares. Já que a gente falou de Nika, né, uma ideia que está muito em alta agora é o Loki ter consumido uma fruta divina tal como a de Nika, o Deus do Sol, mas na verdade representando algum dos outros 3 deuses mencionados em Skypiea, seja da chuva, da terra ou da floresta. Mas assim, né, como o próprio Príncipe Loki se auto-intitula Deus Sol, eu acho que a possibilidade dele possuir alguma dessas frutas aí não é tão alta, né, mas caso seja alguma delas, vamos buscar aí um palpite maneiro que eu acho que o Oda pode seguir da seguinte maneira. Fruta mitológica do humano modelo Yurd, a deusa da terra. Essa fruta zoomitológica transforma o usuário em Yurd, a deusa nórdica que é a personificação da terra. Como uma zona da natureza, ela dá ao usuário a habilidade de controlar a terra, formar montanhas e rochas ao seu redor, e até manipular terremotos em escalas menores. Em sua forma completa, o usuário pode se tornar um titã colossal de rocha, semelhante aos gigantes das lendas nórdicas. A força física e a resistência também são drasticamente amplificadas. Fruta mitológica do humano modelo Freyr, o deus da chuva. Freyr é uma figura central na mitologia nórdica associada à fertilidade, paz e chuva. Quem come essa fruta pode controlar tempestades e nuvens, chamando a chuva para trazer vida ou destruição. A fruta também concede ao usuário a habilidade de manipular o clima local, convocando relâmpagos e tempestades torrenciais. Sinto que uma fruta assim seria extremamente poderosa, só que jogaria os poderes de Monkey D. Dragon de lado, além de que Freyr é o deus da fertilidade, chuva e paz. E o Loki parece buscar o completo oposto disso. Fruta mitológica do humano modelo Vidar, o deus da floresta. Vidar é a personificação das florestas e das forças imperecíveis da natureza, sendo considerado o deus vingador da floresta. Essa fruta confere ao seu usuário a habilidade de controlar plantas e árvores ao seu redor. O usuário pode invocar florestas instantaneamente, criar árvores que atacam inimigos ou formar raízes para prender e imobilizar seus adversários. Na forma híbrida ou completa, o usuário se torna um gigantesco avatar de madeira e vegetação com força esmagadora. Mas, pois é, né, isso lembra muito nosso querido Brócolis, famoso almirante Ryokugyu, então eu acho improvável o Oda escolher uma fruta que tenha tanta semelhança com outra já mostrada. Então agora a gente vai falar de outras zoans, né, que seguem a mitologia nórdica e eu acho que são mais interessantes para o Príncipe Loki de Elbaf. Inu no Mi, a fruta do lobo modelo Fenrir. Eu vou acrescentar informações interessantes ao que eu já mencionei no review sobre os seguintes aspectos. Assim como Loki foi apresentado em One Piece, Fenrir é a representação do mal e do caos, uma criatura tão poderosa que precisou ser amarrada pela lendária corrente Gleipnir para jamais se soltar. Ele é acorrentado dessa forma até o Ragnarok, e como Loki promete que vai trazer o caos e destruição para todos, é muito provável que assim como o lobo gigante, ele seja libertado das correntes e o Ragnarok no mundo de One Piece se inicie. Por essa breve relação, parece possível que o Oda opte pela fruta do Fenrir, mas o que ela seria capaz de fazer?
O usuário na forma de Fenrir pode ser capaz de rasgar qualquer material com suas presas, e pode lançar um uivo tão poderoso que cria ondas de choques destrutivas. Não é curioso que Oda tenha colocado o Luffy falando que ouviu um poderoso rugido de Loki, como se ele fosse de fato uma criatura monstruosa? Então parece cabível que, caso seja Fenrir, Loki possua um uivo, um rugido extremamente poderoso, algo que a gente pode relacionar até, né, o Uvogin de Hunter x Hunter. Acho que é um excelente exemplo. Outro ponto muito legal de pensar é que Fenrir engole o sol, apagando a luz do mundo e o mergulhando em completa escuridão. Então, caso Loki tenha uma habilidade semelhante, ele poderia ser o próprio counter para a força de Nika, o deus do sol. O príncipe pode consumir toda a luz em sua proximidade, tirando assim o brilho de Luffy e quiçá até a sua força. O mecanismo de como funcionaria aí nessa fruta nesse aspecto não fica muito claro, mas a relação do Fenrir destruir o sol poderia ser algo pro Oda usar, né, e fazer com que o usuário dessa fruta fosse uma espécie de counter para os poderes do Luffy de alguma forma. Será que através de um cenário como esse, em que o Luffy é basicamente incapacitado de lutar, o Usopp vai criar alguma solução extremamente engenhosa e ser consagrado como um bravo guerreiro de Elbaf? Ó, eu sei que também vai ter muita gente pra falar que não foi Fenrir que engoliu o sol, mas sim Skoll. Isso é verdade, mas também não é, né? Na prosa de Eda, que mal comparando é uma bíblia da mitologia nórdica, o Fenrir engole o sol no terceiro poema édico chamado Vafthrudnismolf. Ou alguma coisa assim, pelo amor de Deus, ninguém vai me cobrar de falar isso certo, porque tá vendo na tela como é que se escreve esse bagulho, é uma loucura. Então o Fenrir comer o sol na mitologia nórdica é canônico e o Oda pode usar de referência para fazer alguma brincadeira com o Luffy ser o deus do sol, o Fenrir, o Loki no caso, poder counterar ele, enfim, tá? É isso. Há escritas que o Skoll engole o sol e outras que o Fenrir engole o sol. Então, dentro da mitologia nórdica, os dois caminhos são bem válidos. Tori Tori no Mi, modelo Munin ou Ugin. Ambos são os corvos de Odin e eu tenho certeza que uma ave negra gigantesca casaria bem com o Loki. Além disso, com essa fruta, ele receberia os poderes especiais dessas aves. O mais importante de todos, sem dúvida, é a habilidade de enxergar tudo no mundo. O fato de seus olhos estarem tapados e no final do capítulo parecer que um deles está ali brilhando pode ser um indicativo de que há algo especial em sua visão. Caso ele possua essa fruta mencionada, ele pode ter alguma habilidade ocular que o permita enxergar muito além do alcance. Quem sabe até ver o passado e o futuro de alguém. E isso, né, brincando com uma questão de ilusão, falando sobre poder ocular, eu acho que vale a gente pular para a Paramécia e começar falando da Senso Senso no Mi, a fruta da ilusão. A Paramécia da ilusão concede ao seu usuário a capacidade de criar ilusões realistas que podem enganar os sentidos de qualquer pessoa ao seu redor. E claro, a gente está falando de um personagem inspirado no Loki, então a questão da ilusão, da enganação, está totalmente relacionado a ele. O poder vai além de simples miragens. O usuário pode criar ilusões que simulam o toque, cheiro e até sons. Um usuário habilidoso poderia criar cenários inteiros, modificando o campo de batalha ou fazendo inimigos acreditarem que estão enfrentando múltiplos oponentes ou até mesmo monstros. A grande fraqueza dessa fruta é que as ilusões não são físicas, então ataques diretos não têm efeito real. Contudo, é uma fruta perfeita para criar distrações e manipular o psicológico dos seus inimigos. Um poder avançado poderia permitir ao usuário até manipular as memórias ou criar realidades ilusórias nas mentes de suas vítimas, similar a um genjutsu. E já que a gente está falando desse tipo de habilidade, vale mais uma vez ressaltar, né, que os olhos de Loki estão vendados e no último painel o Oda parece querer destacar algo ali no seu olho direito. Será de fato uma habilidade ocular proveniente de fruta? Algo que, se essas habilidades que eu mencionei, certamente faria com que Luffy evoluísse ainda mais o seu haki da observação, para sentir presenças e não cair em nenhuma ilusão. E a outra paramécia, que seria mais irônico do que qualquer outra coisa, é ser a verdadeira Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. Acho que a grande questão aqui é que o próprio Vegapunk menciona que não existem registros dessa fruta, então é bem provável que nunca veremos uma pura fruta da borracha em ação, mas tudo certo, não deixa de ser uma opção bem divertida. E para fechar, vamos para a categoria das logia. O que de cara fortalece a ideia de que Loki tem uma logia é o questionamento de Hairudin durante os eventos de Dressrosa. Você já viu um gigante com poderes de logia?
Bom, você verá. Ele complementa a frase dizendo que isso acontecerá após ele comer a Mera no Mi, mas como a gente sabe, ele não se tornou usuário dessa fruta, longe disso para ser sincero. Então será que essa frase, colocada dessa maneira, poderia ser um foreshadow do Oda de que nós ainda veremos um gigante com uma logia? Um ser tão colossal dessa forma, possuindo uma habilidade de Akuma no Mi nessa categoria, seria realmente algo fora de série. Então faz sentido que se trate de um gigante muito poderoso. E como ficou claro em Elbaf, o mais poderoso de todos é o Loki. Ele só pôde ser preso novamente com a união da força de todos os gigantes guerreiros de Elbaf. Quem é melhor do que ele para possuir uma fruta desse calibre? Então vamos falar de uma só opção que pra mim, cara, é de longe a melhor possibilidade possível dentro das logia. Kirikiri no Mi. A fruta da névoa concede ao usuário o poder de criar e controlar a névoa. Ela pode ser usada para escurecer o campo de batalha, tornando o usuário invisível aos olhos de seus inimigos, e também dificultando a navegação e visibilidade dos adversários. O próprio Road menciona que nas proximidades de Elbaf há uma região conhecida como a Zona da Névoa do Sono, indicando que esse elemento nesse país pode ter propriedades muito além da névoa normal que conhecemos. Então o usuário da Kirikiri no Mi poderia usar ela aproveitando de outras habilidades, como criar sonolência em seus adversários, como um efeito entorpecente e até mesmo ilusões. O Niflheim é o reino da névoa, o mundo mais sombrio e frio da mitologia nórdica. O legal aqui é que a névoa densa que cobre esse reino cria uma sensação de inquietação em quem é coberto por ela, e é capaz até mesmo de embaçar e entorpecer a mente de uma pessoa. Na própria mitologia japonesa, existe essa ideia de que névoa causa confusão e devaneio, então seria um excelente poder para o príncipe Loki. Além disso, como eu mencionei no review, um poderoso inverno é um prenúncio do Ragnarok. Loki poderia usar a fruta da névoa para impedir que o sol chegue na Terra dos Gigantes, causando graves consequências como, por exemplo, a destruição de todas as plantações, o que traria um enorme caos no país e imitaria eventos existentes na mitologia nórdica, consequentemente trazendo o Ragnarok. Gosto bastante dessa ideia, acho que os poucos eventos que tivemos em Elbaf também já contribuem um pouco para essa teoria, e eu realmente acho que se for uma logia, Eiichiro Oda optará pela Kirikiri no Mi, a fruta da névoa. E essas são as opções, meus queridos, eu espero que você aí de verdade tenha gostado, tá? Cara, pra mim a mais interessante de todas, já mencionei, é ser a Hito no Mi, modelo Nika, o Deus do Sol, e o Luke estar sendo enganado, acreditando que consumiu uma fruta que ele não consumiu e por isso se auto-intitulando o Deus Sol. Ou, no caso, ele também pode ter comido sabendo que não era, mas ele resolveu enganar todo mundo, afinal de contas, ele é o deus da enganação. No mais, eu espero de verdade que você tenha gostado de todas as opções levantadas aqui, e eu peço encarecidamente para você deixar aquele like e também um comentário. Qual a sua opção favorita, como você enxerga esses cenários e qual é a ideia que você tem que eu não mencionei aqui no vídeo, beleza? Deixe aí nos comentários e vamos debater sobre One Piece. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!